Quanto mais nós flutuamos junto com o resto do mundo, mais nós nos machucamos. Não se deixe tornar-se egoísta e egocêntrico e tão avarento, sempre querendo mais e mais e mais. Tenha uma vida agradável, mas ajude as pessoas feridas. Hoje eu quero falar com você sobre a parábola do jovem rico, insensato e tolo. E esta parábola é repetida em pelo menos 3 dos evangelhos. E sendo assim, acredito que quando vemos algo repetindo várias vezes, é porque é muito importante. Quero começar compartilhando uma passagem da Bíblia que não tem a ver com o que eu vou ensinar hoje, mas senti que Deus queria que eu começasse compartilhando isso antes de compartilhar algumas mensagens aqui hoje. Apenas para garantir que compreendamos a principal coisa que todos devemos estar fazendo nas nossas vidas hoje. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Significa que somos seus representantes e que Deus está fazendo seu apelo por intermédio de nós. Somos as pessoas que o representam. Então apenas entenda, você, aqui nesse mundo, é um representante de Jesus Cristo. E Ele está fazendo um apelo através de você para que as pessoas o deixem entrar na vida delas. Então diz, nós imploramos por amor a Cristo e seu divino favor, que agora está sendo ofertado a vocês, que se reconciliem com Deus. Antes de termos outros ministérios, todos temos 2 ministérios. Somos chamados como intercessores e também como reconciliadores, chamados para ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus e voltarem a ter um relacionamento com Ele. E assim, neste dia quero encorajá-lo a nunca focar a sua energia somente, quero dizer, correr atrás daquilo que você deseja e quer. Porque você verá nesta parábola que você pode ter tudo o que pensa que quer agora e ainda ser a pessoa mais miserável desta terra. A nossa alegria, a nossa paz, não é encontrada naquilo que nós possuímos, em nossos investimentos, tendo nosso próprio escritório, com nosso nome na porta, ou estando num certo grupo social. Só podemos tê-las tendo um relacionamento correto com Deus, estando de acordo com a sua vontade. Se é algo que eu tenho focado e tentado levar as pessoas a focar também, é que o mundo está em uma situação tão desesperadora e nós fomos escolhidos neste tempo em que nós vivemos. Você foi escolhido para viver neste tempo e Deus tem um propósito para você. E vocês podem não ser pregadores de púlpitos, mas a sua vida é uma pregação. E também a principal razão pela qual mais pessoas não estão seguindo a Cristo. E também porque os cristãos estão sendo zombados, ignorados e cada vez menos pessoas vão à igreja hoje em dia. E não é porque tem algo errado com Deus, e sim por causa de como representamos aqui. Amém? E, na verdade, isso é algo que cada um de nós temos a responsabilidade de fazer. Por favor, não coloque um adesivo no seu carro e pendure uma cruz no seu pescoço, se você não vai, pelo menos, fazer um bom esforço para ir lá fora e agir como acredita que é a forma que Jesus quer que você haja. Amém? Ok. Lucas 12, começando no versículo 13. Alguém da multidão disse a ele: Mestre, diga ao meu irmão que divida a herança e compartilha comigo. Isso é interessante se você tivesse Jesus por apenas um momento e você pudesse pedir uma coisa. O que pedíssemos, naquele momento, revelaria um mundo de conhecimento sobre nós e o nosso caráter. Então ele queria mais dinheiro. E aparentemente seu irmão tinha algo que ele não tinha,
e ele queria que Jesus se envolvesse, fizesse o irmão dividir com ele. Mas Jesus disse: homem, quem me nomeou um juiz ou um árbitro entre vocês? Basicamente ele estava dizendo, não que ele não pudesse fazer isso, ou até mesmo não estava dizendo se o jovem homem devia ou não ter parte da herança, mas o que realmente estava dizendo era: esta não é a minha missão. Eu não estou aqui para dar tudo que você quiser. Tem coisa mais importante acontecendo. Então ele disse a eles: guardem-se e mantenham-se livres de toda a cobiça, que é o imoderado desejo pela riqueza e a ganância de ter mais. Pois a vida de um homem não consiste em e não é derivada de posses de abundância excessiva ou de algo acima de suas necessidades. Agora, eu quero parar, e talvez eu tenha que parar nesta mensagem com frequência, porque quando você começa a dizer às pessoas que a posição ou as posses não devem ser as coisas mais importantes para elas, elas começam automaticamente a se preocupar, achando que você vai dizer que elas nunca poderão ter coisa alguma. Eu, pessoalmente, acredito que Deus quer que vivamos uma vida abundante, sabe? Você não pode ler a Bíblia e não acreditar nisso. Eu acredito que Ele quer suprir nossas necessidades, mas eu não acredito que Ele queira que qualquer cristão tenha mais do que aquilo que pode lhe dar e ainda mantê-lo em primeiro lugar em sua vida. E não importa o quanto você tem agora, se você não está gerenciando o que tem, você não conseguirá gerenciar se tiver mais. É uma falácia pensar que se você tivesse $1 milhão, você daria o evangelho. Bem, se você tem 10 e não dá nada disso, então você não daria qualquer um dos milhões. Eu posso lhe garantir isso. Aquele homem que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Mas se você não é fiel com o pouco que você tem, são grandes as chances de você nunca ter mais, porque você não agirá de maneira diferente quando tiver muito. Vemos a história na Bíblia chamada A Oferta da Viúva. E é tão surpreendente que foi uma das histórias que o Espírito Santo achou necessário registrar e deixar lá para sempre. E aqui está a história dessa mulher que tinha tão pouco, talvez centavos, e agora ela é mundialmente famosa e falada em todos os lugares. E não foi porque ela deu muito, foi porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Havia pessoas que deram mais em dólares, mas o que deram não lhes custaram nada. Veja, se você tem muito dinheiro e dá 20, 30, 40 dólares na oferta, então isso não custou muito para você, nem mexeu no seu bolso sequer, mas sabe que se você tem apenas 10 e dá 2 ou 1, então isso significa que provavelmente você não pôde fazer algo que você queria fazer naquela semana. O dinheiro é um enorme teste e eu acredito que somos testados de duas maneiras em relação a ele. Acho que nós temos que passar no teste de como nos comportamos quando não temos e como nos comportamos quando temos muito. Amém? Se nós não nos comportamos bem quando não temos dinheiro, há grande chance de não nos comportarmos bem quando tivermos a oportunidade de ter muito. Mas existem pessoas no mundo inteiro que começam bem, têm boas intenções, são boas pessoas, estão fazendo a coisa certa, mas, sabe, a ganância pode tomar conta de você. Ela pode mudar você e transformar você em algo que você nunca pensou que seria. A ganância, basicamente, é um espírito que sempre diz mais. Mais. Alguns de vocês, eu teria que dizer a mim mesma, e é o que eu vou dizer, alguns de vocês aqui têm mais do que já teve em toda a sua vida. Deus tem levado você mais longe do que poderia imaginar. Ele promoveu você. Todos os problemas que nós temos aqui neste país, ou melhor, em nossas vidas, são o que o meu filho chama de problemas de primeiro mundo.
Você não precisa ficar deprimido se o ar-condicionado pifar e não puder consertar em uma semana. É um problema de primeiro mundo. Amém? Estamos tão acostumados à comodidade e ao conforto que, de alguma forma, essas coisas nos afetam. Porque estão nos fazendo fracos, nos fazendo desistir muito fácil e não estamos sabendo resistir ou nos levantarmos contra nada. E para ser honesta, está ficando pior a cada dia que nós vivemos. Alguns de nós que já vivemos mais tempo, ainda vemos os dois lados disso, mas eu sinto muito pelas crianças de hoje. E o que elas irão encarar se não nos mantivermos ocupados, ensinando-lhes mais e mais e mais da verdade. Amém? Então, a cobiça é um problema. E é algo que, se você ler em Apocalipse ou em alguns outros lugares, como quando Jesus falou sobre as coisas que manteriam as pessoas fora do céu, no meio de homicídios, mentira e adultério, você encontra a cobiça. Então isso não é uma coisa qualquer. Sabe? Há muitos pecados que se tornaram aceitáveis hoje em dia. É como se eles não fossem tão grandes, mas são grandes para Deus. E a minha opinião pessoal é que nós precisamos, junto a todo o ensino que temos sobre Deus nos amando, sua misericórdia, sua graça, sua bondade e as nossas orações respondidas, penso que nós necessitamos, de vez em quando, de um pouco de fogo e enxofre, sabe? Sabe, eu estou propositalmente ouvindo sobre a doutrina do temor a Deus, porque é algo que as pessoas não... Você não ouve pregação sobre isso? As pessoas não gostam desse assunto, mas vai chegar o dia em que todos nós aqui vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Cada homem estará diante de Deus e contará a sua vida. E eu espero que eu tenha algo a dizer diferente de passei minha vida inteira querendo mais e mais e mais e mais e mais e nunca me contentei. Fui egoísta e egocêntrica. A única coisa que sei sobre a ganância é que você tem que lutar contra ela. E a melhor maneira de lutar contra ela é sendo um radical e generoso doador. E não estou falando apenas de se ofertar na igreja, eu falo de cada área de sua vida. Dando seu tempo, doando a si mesmo, doando orações, dando seu encorajamento, dando seus elogios e, sim, dando o seu dinheiro. Anos atrás, Deus disse algo para mim que eu não me importei. Talvez você também não vá se importar quando eu disser, mas eu vou dizer a si mesmo. Eu amo compartilhar todas as coisas que Deus fez na minha vida. Eu acho correto compartilhar essas coisas. Eu estava orando por algumas pessoas para que Deus fizesse algo por elas, que elas precisavam. E foi isso que Ele me disse. Por que você não para de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você mesma poderia fazer e apenas não quer? Esse é um daqueles, se lá, pare e pense calmamente nisso. Queremos que Deus conserte isso porque nós não queremos nos incomodar ou gastar algo, mas estamos nos machucando. Quanto mais flutuamos junto com o resto do mundo, mais nós nos machucamos. Não se deixe tornar-se egoísta e egocêntrico e tão avarento, apenas querendo mais e mais e mais. Tenha uma vida agradável, mas ajude as pessoas feridas. Amém? E bata a palma bem alto, porque senão vou pregar por 3 horas aqui. Ok. Agora veja. Então ele disse a eles: guardem a si mesmos e mantenham-se livres de toda a cobiça, que é o imoderado desejo pela riqueza, a ganância de ter mais, pois a vida de um homem não consiste em e não é derivada de posses ou de abundância excessiva. Então ele contou essa parábola. Veja, Jesus, para chegar a esse ponto, lhes contou uma parábola.
E ele disse: a terra de um homem rico era fértil e produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: agora quero que você observe que ele não orou sobre isso, ele teve uma conversa consigo. O que eu devo fazer? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então, ele tinha tanto que nem tinha lugar para guardar o que ele tinha. Ele não perguntou a Deus o que deveria fazer com isso. Ele não considerou sequer abençoar alguém, mas ele apenas pensou consigo mesmo. E decidiu o que faria com todas aquelas coisas que ele tinha. Então ele disse... Circulei na minha Bíblia os lugares onde ele diz: eu vou. Ele diz: farei isso, eu derrubarei as minhas lojas e construirei lojas maiores, e lá eu guardarei todo o meu grão e a minha produção e meus bens. E assim direi à minha alma: você tem muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Relaxa, coma e beba e divirta-se. Bem, Jesus disse: seu tolo. E sabe o que é um tolo? Um tolo é alguém que perdeu totalmente o ponto certo da vida. Essa é uma das definições de um tolo. Eles perderam completamente o ponto certo da vida. É por isso que comecei com 2 Coríntios 5:20, porque eu quero saber o ponto de todas as coisas que eu ensino. Como, além de ter um relacionamento com Cristo e o conhecê-lo, é sair por aí e representá-lo para alguém que não o conheça ainda. Do contrário, não há sentido em nada disso. Se tudo que fazemos é pregar e dizer a todos quão maravilhosos são e quanto Deus os ama e sabe o quanto Deus quer que eles tenham e que eles serão promovidos e as pessoas, sabe, dar-lhes. E eu posso entrar nessa armadilha. Todos nós podemos entrar nessa armadilha. E eu estou lhe dizendo, a ganância é um monstro. E ele pode se apossar de você. E é possível que você, tendo pouco, você seja mais generoso do que, às vezes, quando você tem muito. Isso realmente é um fato. A ganância é um espírito maligno que chora por mais. Ele disse: seu tolo, esta noite os mensageiros de Deus exigirão a sua alma e todas as coisas que você preparou, de quem elas serão. Sabe, a Bíblia diz que um homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. E eu acho interessante que ele não diz seus filhos, diz para os filhos dos seus filhos. Penso que se as coisas estão funcionando corretamente em nossa vida, nós viveremos tanto tempo que os nossos filhos já estarão ficando velhos e eles já terão seu próprio dinheiro pelo tempo que terão trabalhado, que o seu dinheiro acabará indo para os seus netos. Mas deixe-me lhe dizer algo. Você pode trabalhar a vida toda fazendo o máximo que puder. Muitas pessoas o fazem para aposentadoria, sabe? Querem ter certeza de que não terão preocupações quando se aposentarem. Isso é sábio, você quer se preparar para o futuro? Mas muitos fazem tudo isso e então se aposentam e morrem um ano mais tarde. Então, você quer aproveitar o que você tem agora, enquanto você vive para aproveitar? E então, aqui também em Eclesiastes, o ponto é visto muito claramente. Você pode trabalhar a vida inteira para deixar tudo para alguém, mas você não tem ideia do que eles farão com isso. Portanto, há muito mais em viver do que só tentar armazenar coisas, construindo celeiros maiores e ver o quanto você pode ter para se sentir bem confortável. Se realmente acreditamos na palavra, não podemos dar mais do que Deus. Mas quanto mais você dá, mais tesouro terá armazenado no céu. Que, aliás, o céu é o lugar onde nós vamos viver. Então, digamos que vamos viver 90 anos. Ok, você quer 100. Vamos dizer que você viva 100 anos, ok? Mas o céu é onde você vai passar a eternidade.
Nós não conseguimos nem imaginar o quão longo é esse tempo. Então você não acha que é bem melhor ajuntarmos tesouros lá do que aqui? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro também. Sabe, qualquer pessoa que tem uma atitude ruim no culto na igreja, durante a oferta, esse tem sérios problemas. Bem, eles estão apenas tentando ganhar o seu dinheiro. Em toda parte que você vá, tentam ganhar o seu dinheiro. No posto de gasolina querem seu dinheiro. Quando vai ao supermercado, eles querem o seu dinheiro. Quando você vai ao shopping, eles querem seu dinheiro. No restaurante, querem o seu dinheiro. O único lugar que as pessoas ficam irritadas é na igreja. O que não faz o menor sentido. Vamos lá. E nós precisamos entender de uma vez por todas que esta é uma coisa demoníaca que Satanás faz, porque ele não quer que o evangelho seja financiado e pregado. Mas é o que eu sempre farei. Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico em sua relação para com Deus. E então Jesus disse a seus discípulos: por isso eu te digo, não seja ansioso ou preocupado em cuidados em relação à sua vida, o que você vai comer, o que vai vestir, o que vai colocar no seu corpo. Sua vida é mais do que comida e seu corpo é mais do que roupas. E deixe-me lhe dizer, a vida, na verdade, é muito mais do que possessões. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a você. Deleite-se no Senhor e Ele dará os desejos do seu coração. Nunca busque a Deus apenas para o que você pensa que quer, pois esse é um estágio nível bebê cristão. E não é um lugar ruim para começar. Acredito que todos temos um pouco de lua de mel com Deus. Já fomos um bebê cristão com nossa mamadeirinha, nossa chupetinha e nosso cobertorzinho. E nesta fase, nós só pedimos a Deus o que queremos, o que nós precisamos, e Ele apenas aparece e nos dá todas as coisas que pedimos. Mas você tem que chegar a um tempo de transição. Esse ribeiro vai secar. Você não pode apenas abrir a Bíblia, apontar e obter uma palavra de Deus. Você terá que estudar e crescer. E nem sempre tudo virá por milagres. Existem algumas coisas que você precisa esperar. Porque quanto mais fácil nós temos, mais permanecemos neste estágio de cristianismo bebê. Para crescer, teremos que passar por algumas coisas. E assim chegará um tempo de transição em que Deus não vai querer apenas 20 minutos a cada manhã que você precisa para se salvar naquele dia,